Descubra o segredo da negociação fazendo as perguntas certas. Toda negociação envolve interesses comuns e conflitantes, mas como resolvê-los? Comunicando-se, seja para identificar o real problema a ser resolvido ou buscar soluções criativas. É fundamental fazer o bom uso do diálogo para obter informações úteis e apresentar argumentos precisos. Mas a comunicação vai além dos aspectos objetivos. Isso envolve o uso das palavras adequadas para cada situação. Ter a capacidade de fazer as perguntas inteligentes, demonstrar entendimento e consideração pelo outro, conseguir se comunicar sem ofender e apresentar os seus argumentos de forma eficaz é um enorme diferencial. E neste vídeo você vai aprender a fazer as perguntas certas, de forma estruturada para cada situação. Bom demais, né? Então fica aqui comigo até o final deste vídeo. Olá, empresário e empreendedor, eu sou a Adely Cesário, aqui de volta no meu canal e agora também no Spotify e no Instagram, onde você terá acesso aos meus conteúdos e transformar a sua forma de negociar usando a comunicação de forma estruturada e intencional. Isso é essencial para quem deseja aprender a negociar e aumentar os seus rendimentos. Muitos acreditam que são comunicadores porque são pessoas extrovertidas e isto basta para ser um bom negociador. Mas isso é uma grande mentira, até porque não basta ser extrovertido e tampouco comunicativo. Se não souber ser estratégico no uso das perguntas certas, quando o assunto é negociação. Estudos indicam que apenas 7% das pessoas fazem boas perguntas nas negociações. Este número explica por que 80% dos negociadores desperdiçam recursos na negociação. Por isso é fundamental entender e aprender como fazer as perguntas certas no cenário da negociação. Assim você otimiza o seu tempo, acelera sua negociação e aumenta o seu poder de gerar bons negócios. Depois de 23 anos estudando e trabalhando com a comunicação empresarial, hoje eu trago para você nesse vídeo a estrutura dessas perguntas para você usar e elevar o seu poder de negociação. Então fica aqui comigo até o final deste vídeo e, aliás, tem um bônus que vai agregar muito valor na sua vida profissional. Entender que ouvir vem antes de perguntar. Por isso, vamos entender o poder da escuta ativa. Ouvir não significa apenas fazer perguntas e esperar passivamente. Perguntas só têm utilidade se você estiver disposto a ouvir as respostas. Quando se usa o termo escuta ativa, muitas pessoas se lembram daqueles termos comuns, como ficar em silêncio enquanto outros falam, sinalizar que está escutando e repetir o que foi dito, parafraseando o seu interlocutor. Um estudo na Harvard Business Review demonstrou recentemente que esses comportamentos estão longe de caracterizar habilidades de bons ouvintes. Ao analisar os melhores ouvintes, um grupo de profissionais, os pesquisadores, eles identificaram características e qualidades surpreendentes. Concluíram que ouvir bem é mais do que ficar em silêncio, é sinalizar que está escutando. E os melhores ouvintes são aqueles que interagem por meio de perguntas que provoquem reflexões e descobertas. Uma boa pergunta sinaliza não somente aquilo que você ouviu, mas que compreendeu o suficiente para enriquecer a sua conversa. Ao sentir que seus pontos são colocados, as pessoas ficam mais dispostas a considerar a sua visão. Os maus ouvintes são vistos como competitivos, como aquela pessoa que estivesse
escutando apenas para identificar as falhas de raciocínio e se aproveitar delas posteriormente. Bons ouvintes não são uma mera esponja que absorve o que foi dito, são um trampolim para colocar a conversa em outro patamar. Como fazer perguntas de qualidade, porque é isso que nos interessa. Para fazer o uso correto das palavras, temos que pensar de forma mais adequada a cada cenário e o tom utilizado. Não basta se preocupar apenas com o conteúdo, mas a forma como são feitas, até para trazer vários sentidos. Veja que perguntas assim podem revelar as suas expectativas, porque elas sinalizam abertura, fechamento, satisfação ou insatisfação. Vamos começar a aprender como fazer as perguntas certas, mas antes, já se inscreve no meu canal, deixe o seu like para ficar por dentro de tudo sobre oratória e comunicação empresarial. E o primeiro ponto são as perguntas de entendimento. Perguntas de entendimento são aquelas abertas que visam obter uma visão geral dos interesses do seu interlocutor. Um exemplo disso: me fala mais sobre você. Me conte como foi, quem, quando, como você enxerga essa situação. Você percebe que quando você faz essas perguntas, você abre, amplia o assunto. Perguntas de entendimento é o ponto de partida para compreender a perspectiva do seu interlocutor. O grande problema é que a maioria dos interlocutores não dá essa abertura, porque entendem que já sabem tudo. Aqui é preciso entender para resolver. Aqui é importante você resumir o que a outra pessoa falou. E isso é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar na negociação. Outra forma é você sinalizar os principais pontos que a parte trouxe para propor soluções. Eu usei muito isso quando eu ainda advogava. Agora você vai aprender perguntas de follow-up. Perguntas de follow-up são úteis para estimular o seu interlocutor a falar, mas caso ele esteja ali reticente ou forneça informações incompletas. Então ela funciona mais ou menos assim: o que mais? Me conta mais um pouco. Ah, tá interessante. O que aconteceu depois disso? Ou você também pode silenciar. Entendi. Isso faz pressão para a pessoa falar um pouquinho mais. Por exemplo, se o seu fornecedor precisa mais tempo para a entrega, aí você diz: de que prazo estamos falando? Quanto tempo a mais você precisa? Agora, você vai aprender perguntas de resumo. Nos casos em que muitos pontos foram discutidos, há questões que poderiam gerar conflitos, divergências, interpretações divergentes ali, é muito útil usar essas perguntas de resumo, que resume o que foi abordado e clarifica a interpretação. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, acertamos o serviço em 12 parcelas, com prazo Y, envolvendo tais pessoas, a um custo fixo de... É isso mesmo? O que você fez? Você fez um resumo e sinalizou. E agora você vai aprender perguntas de confirmação. Como falamos anteriormente, perguntas abertas, elas são úteis para obter uma panorâmica, você entender a dor do seu cliente, principalmente no início da conversa. Ao passo que as perguntas fechadas, elas têm um papel importante para checar as informações e fechar com um sim ou com um não. Se ele diz que não tem certeza de algo, pergunte: quando poderia checar isso para mim? Quando poderia me dar um retorno? Outra função seria buscar pontos que não foram trazidos na conversa. Por exemplo, perguntar ao final da conversa: ficou algum ponto que não tratamos até agora? Ou que poderia impactar o prazo desse projeto? Entendeu? E agora, o bônus tão prometido no começo dessa aula. Deixe espaço para o não. O não é um sinal de defesa que atende à necessidade humana de preservar a autonomia da pessoa. O não é o ponto de partida de uma negociação. Quanto mais cedo descobrir
Qual é o problema? Mais tempo útil teremos na interação para resolvê-lo. Muitos vendedores são adeptos a roteiros de venda orientados para o sim. E como isso funciona? Fazem perguntas tipo: você se preocupa com a família? Gostaria de manter o padrão de vida dos seus filhos, ainda que perdesse o emprego? Gostaria de ter uma renda extra para usar quando os seus filhos forem para a faculdade? Obviamente, qualquer pessoa em sã consciência responderia que sim para todas essas questões. A questão é, quando o cliente vai percebendo essa tática, ele vai se fechando automaticamente. Na ausência de espaço para dizer não, sentimos que estamos perdendo o controle sobre a nossa capacidade de decisão e ficamos inseguros. Portanto, fico alerta, essa abordagem afasta o cliente. Com todo esse material da aula de hoje, você já tem o passo a passo para construir uma comunicação muito mais assertiva, com estratégia e usar na sua próxima negociação. Se esse vídeo foi útil para você até aqui, já se inscreve no meu canal e deixa o seu like para receber mais conteúdos como esse. Bye bye e até o nosso próximo encontro.